O Padre Pio sofria, o Padre Pio sorria. Como era o sorriso daquele que sabia sofrer? Olá, amigos e amigas da Associação Angina Fide, meu nome é Odério Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Nunca nós passamos nas condições que nós estamos passando essa. Né? Uma condição tremenda, mas que serve essa forma um pouco catacumbal, né? Dá para nós meditarmos o que era o sofrimento dos primeiros cristãos, né? Perseguidos, que precisavam fazer suas cerimônias de Semana Santa nas catacumbas, né? Ou que tinham que passar as noites acordados para depois, porque os que moravam em Roma, por exemplo, não tinha sábado, domingo. Então, mas eles cumpriam o preceito, eles iam à missa no domingo. Só que essas missas eram rezadas de madrugada, escondidas, e depois eles voltavam para o trabalho normal, né? Uma vida tremenda, né? Nós não estamos nessa situação, mas estamos privados do Santíssimo Sacramento, das missas, enfim, quanta coisa. Não adianta alguém dizer, não, mas em compensação, eu ouvi já esse comentário, que aparentemente é bom, mas se nós formos analisar direitinho, talvez ele não seja tão bom assim. Que é o seguinte, não, mas a igreja está precisando se reinventar, está podendo se reinventar, começaram as missas pela internet, que não tem valor para efeito, tem valor de piedade, você pode assistir, mas não para cumprir o preceito, né? Ou cumprir o preceito nós não estamos podendo cumprir por causa de uma grave situação. Aí estão todos dispensados, né, de cumprir o preceito. Mas não é assistindo missa na televisão que se cumpre o preceito. Bom, ao mesmo tempo se fala, bom, as paróquias estão abrindo canais, a gente e tal. Tudo isso é muito bom, desde que a gente não ficasse só no mundo virtual. Nós não podemos, a Igreja Católica não pode ser uma igreja virtual. Nós não somos uma religião virtual. Os sacramentos não são virtuais, né? Então nós estamos passando por horas duras, horas amargas. Padre Pio sofria a vida inteira, ele sofria os padecimentos da paixão. Nosso Senhor o convidou para ser uma espécie de corredentor. A palavra corredentor, teologicamente, não está certo. Isso vale para Nossa Senhora. Mas ele era um coparticipante, né? No sentido de que ele sofria as chagas da paixão, né? Uma coisa tremenda. Isso era o tempo todo. Era o tempo todo. Ele não precisava de coronavírus para sofrer, né? Não precisava de angústias, nada disso, etc. Medo de que ia ter uma infecção, nada, né? Mas o sofrimento dele não acabava. Como é que era a vida desse homem? Como é que era o sorriso daquele que sabia sofrer? Bom, isso aqui eu tirei do site Padre Pio Itália, né? Que é uma das coisas, é um fato que está ligado a todas as perseguições que o Padre Pio sofreu. Ele era acusado de ser impostor, era acusado de ser, histérico, e que ele causava aqueles ferimentos em si mesmo por histeria. É uma barbaridade, uma barbaridade. Sofrimentos que duraram 50 anos, imagina alguém que é 50 anos de estigmas, né, nas mãos, nos pés, no lado, no ombro, na coroa, no local da coroa de espinhos, né? Histerismo, meu Deus do céu. Mas sempre tinham aqueles que levantavam e toda hora tinha um Papa mandando alguém lá olhar. Nesse caso, foi em 1920, esse fato, que o Papa Bento XV, não é Bento XVI, Papa Bento XV, né, estabeleceu que o arcebispo Keneale de Simla, na Índia Oriental, fosse enviado a São Giovanni Rotondo para visitar o Padre Pio. Era mais uma análise. Porque o arcebispo era um homem de grande cultura e conhecido pela vida de austeridade. Portanto, era um homem que tinha uma certa fama de santidade, de austeridade, de observância católica. Tinha que mandar alguém assim, porque se mandasse um bandido qualquer, o bandido ia dizer é falso, falar qualquer coisa. Então ele mandou um homem
com credibilidade. O arcebispo chegou a San Giovanni Rotondo com pensamentos bastante céticos em relação ao Padre Pio. Claro, ele foi com o pé atrás, 200 pés atrás, depois de tudo que ele deve ter ouvido falar do Padre Pio e lido, né? Porque já ia avançado, já iam avançadas as pesquisas sobre o Padre Pio e os laudos, era uma coisa tremenda. Só que aqueles pensamentos céticos imediatamente transformaram em sentimentos de respeito e estima. Olha que bonito isso. Ele tinha preparado um longo e detalhado dossiê de perguntas para o frade Capuchinho. Quer dizer, ele foi com uma listona de coisas para perguntar. Quem é esse homem? É uma espécie de tribunal da Inquisição. Quem é esse homem? É verdadeiro? É um impostor? Quem ele é? Em 27 de março de 1920, retornando da vila do Garganho, que era São Giovanni Rotondo, né, ele escreveu seu relatório. No seu manuscrito, relatou que, vamos prestar atenção nesses detalhes, perante a simplicidade, perante a humildade, perante a sabedoria e a franqueza franciscana do Padre Pio, simplicidade, humildade, sabedoria e franqueza. O interrogatório que ele preparou virou fumaça. Ele chegou lá com a super lista e ele encontrou o Padre Pio. Que graça que ele recebeu, que ele também conseguiu identificar um santo, né? E aí virou fumaça. Imagina você desconfiar de alguém, né, e perguntar, bom, como é que o senhor sentia isso? Desde quando? Como é que não é? Etc. Vai com o pé atrás, cheio de ceticismo, de repente encontra um santo na frente, que coisa maravilhosa. Ao final, ele ajoelhou-se diante do Padre Pio e pediu sua bênção. Então, ele acrescenta, o Cordeiro de São Giovanni venceu o leão de Simla. Simla é uma cidade da Índia onde devia ter leões, né? Uma coisa assim, por isso que ele usou essa imagem. O Cordeiro de São Giovanni venceu o leão de Simla. Imagina a fama que devia ter esse arcebispo, o arcebispo Keneally. Ele examinou os estigmas do Padre Pio no dia 24 de março. 24 de março. E aí, aqui eu vou ler o texto do relatório dele, olha, vamos lá. Então, o texto do relatório dele é que é impressionante. Deixo San Giovanni Rotondo profundamente convencido do que eu vi e ouvi. Quer dizer, ele não está falando de impressões, não. Eu vi e ouvi que lá em São Giovanni Rotondo nós temos um verdadeiro santo. Verdadeiro santo. Singularmente privilegiado pelo Senhor com as 5 chagas da paixão e com outros dons que costumamos ler nas vidas dos grandes santos. Olha que impressionante, na hora ele viu. Era um grande santo, um grande santo. A gente pensa, né? Puxa, mas São Francisco foi um grande santo. Claro que foi. São Bernardo, grande santo, foi. O Padre Pio é do nível dos grandes santos. Pode imaginar o santo que você quiser. Santo Inácio de Loyola, São Vicente de Paula, Santo Afonso Maria de Ligório, Santa Teresinha do Menino Jesus. O Padre Pio estava no mesmo nível. Ele não era nem menos nem mais. Não se deve comparar santos, mas ele quis dizer nesse sentido, né? Estamos diante de um santo de verdade. Continua o relatório dele. Ele é observante e trabalhador. Observante, quer dizer, ele cumpria as regras enquanto monge, toda a programação do convento, e trabalhador. Ele trabalhava uma barbaridade, confessando, atendendo as almas e tudo mais, etc. Que exemplo para nós. E eu acho que é isso que estimula também você, que é do grupo Filho Protegido do Padre Pio, a continuar nesse grupo, né? Para fazer parte um pouquinho desse trabalho do Padre Pio, né? Ser observante e trabalhador. Você vai falar, mas, puxa vida, mas eu ajudo com um pouquinho. Mas esse pouquinho está
permitindo fazer uma coisa enorme. Outro dia eu recebi um telefonema de uma pessoa, recebíamos lá no plantão, que dizia o seguinte: olha, eu vou suspender a minha participação porque eu não sei o que está para vir aí pela frente. Né? Bom, nenhum de nós sabe o que está para vir pela frente. Mas o que acontece? Num momento de crise, nós estabelecemos prioridades, certo? Prioridades. Eu vou cortar a TV a cabo, eu vou cortar o jardineiro, eu vou cortar, sei lá, qualquer coisa lá que eu faço em casa que é dispensado, eu vou cortar a minha banda de internet, vou colocar uma mais barata, eu vou cortar. Jamais nós devemos pôr no topo das prioridades, eu vou cortar minha ajuda ao apostolado do Padre Pio. Jamais. Por quê? O dia que você colocar no topo, significa que você está dando mais importância para a sua TV a cabo, para a sua internet, para a sua, sei lá, seu jardineiro, a sua qualquer outra coisa. Isso está no topo. Eu quero saber onde é que o Padre Pio está nas prioridades da crise para você, certo? Onde é que está? E aí a gente vai ver onde é que o amor de Deus está nas nossas prioridades. Porque quando a gente acerta no amor de Deus, quando a gente tem tudo isso em ordem, as outras coisas se organizam. Nós temos que ter uma dose de confiança. Se fossem colaborações monumentais, uma pessoa que dá 1.000, 3.000 reais, compromete, sei lá, X% do salário dela, eu compreendo. Aí, claro. Mas às vezes é uma coisinha de nada, que não vai interferir no futuro. Pelo contrário, vai ajudar no futuro. Né? Lembrem disso. A hora que der essa tentação, lembrem disso. E aqueles que ainda não são filhos protegidos do Padre Pio, então na dúvida, eu ajudo ou não ajudo? Ajuda. Põe no topo das suas prioridades que não devem ser cortadas, das prioridades que devem ser mantidas. Né? A nossa prioridade não pode ser preservar a TV a cabo, não pode ser preservar, sei lá, um lanche especial que eu faço, não pode ser preservar uma refeição num restaurante top, eu vou num menos, mas eu garanto que no topo das minhas prioridades está o Padre Pio, e o Padre Pio vai ver isso na sua alma, não tem conversa. Estou falando assim francamente, desculpe falar assim com vocês francamente, mas quando eu ouvi essa pessoa, eu pensei, caramba, o Padre Pio não está no topo das prioridades dela. Eu reconheço que tem gente que realmente não pode. Eu tenho exemplos maravilhosos, gente que faz sacrifícios fantásticos. E eu reconheço que essas pessoas podem chegar na hora, R$10, R$30, fazer uma falta tremenda. A gente não sabe o dia que vem amanhã. Né? Mas eu reconheço também que eles têm um amor de Deus e uma confiança em Deus, que Deus não pode abandonar a gente assim, não pode. Não é lógico. Né? Então, continuando o relatório do arcebispo, como era mesmo o nome dele? Keneally, o leão do Simla, na Índia, né? Ele então diz assim, ele é observante e trabalhador, escreve o arcebispo. Ele tem grandes dons do Senhor e mesmo assim, tudo é natural no sentido mais verdadeiro da palavra. Quer dizer, era um homem que ao se tratar com ele era um homem como nós, natural, tudo era mais natural, mas ele tinha grandes dons. Imagina você estar tratando com um homem que lê a sua consciência, que sabe quem você é, sabe o que você pensa. Ele vê as profundidades, as profundezas do seu coração e da sua consciência. Uma barbaridade, no entanto, primava pela simplicidade. Né? Tudo é natural no sentido mais verdadeiro da palavra. E aqui vem a frase. Se ele sabe como sofrer, também sabe como sorrir. Eu, quando vejo, já falei isso várias vezes para vocês, quando a gente vê os filmes, procurem filmes do Padre Pio na internet, é impressionante. Ele indo de um lugar para o outro. Pensar que aquele homem estava sofrendo todas aquelas dores da paixão no corpo dele e com aquela fisionomia afável, atendendo um, atendendo o outro, dando a bênção, dando a mão para oscular.
A gente morre de amor pelo Padre Pio, né? Quando vê uma coisa dessa. Que o Padre Pio nos ajude a ser assim, né? Saber sofrer, saber sorrir. Né? Não o sorriso bobo do indivíduo que vai assistir um teatro de um comediante, que aliás também não deve ser prioridade para nós agora não, né? Não estamos em tempo de ficar rindo à toa. Né? Mas é aquele sorriso afável de pai, né? de bondade, né? Misericórdia, mas ao mesmo tempo um olhar que via a nossa alma e queria salvar a nossa alma. Tinha sede da nossa alma. Ele queria cada um para ser filho espiritual dele. Ele queria levar cada um para o paraíso. Isso aí era fenomenal. Será que nós também não somos chamados a ter essa sede de almas? Vamos colocar essa sede de almas na nossa prioridade? Vamos! E aí o Padre Pio não vai nos ajudar? Quando a gente conserta, quando a gente pratica uma virtude bem praticada, as outras se encaixam e começam a ser ordenadas. E assim ele termina o relatório dele. Continua o artigo que diz assim: estas declarações tiveram uma grande significância, tendo em mente de que o arcebispo era conhecido por sua personalidade forte, como filósofo e por seu temperamento. Quer dizer, o homem era uma fera. Dizem que Dom Chotar, que foi o grande abade dos cistercienses, né? É famoso, Dom Chotar, ele tinha uma tal força no olhar dele. Esse homem é santo, ele não foi canonizado, mas ele era santo. Foi ele que escreveu a Alma de Todo Apostolado, né? Ele hipnotizava um leão. Olhando para a cara de um leão, ele conseguia deixar o leão quieto. Imagina a força que esse homem tinha. Eu tenho certeza que o Padre Pio conseguia fazer isso. Ele conseguiu amansar até um leão mais forte, que era o arcebispo aí, né? Que foi para lá com tudo para pular em cima dele. O relatório do arcebispo também foi enviado na época, no dia 3 de julho, para os editores da revista Times, que o divulgou por toda a parte. Portanto, é um relatório famoso, que consta também no processo de canonização do Padre Pio. Nós vamos falar muito ainda dessas perseguições ao Padre Pio, dessas como se diz, fiscalizações, que eram muitas vezes não, eram sempre enviadas pelo Vaticano, etc. O Padre Pio passou por vários papas, tinha os papas que apoiavam, papas que não apoiavam, papas que perseguiam, teve de tudo. Cardeais que perseguiam tremendamente, cardeais que apoiavam tremendamente, mas o Padre Pio, com aquela calma, com aquela serenidade, ele enfrentava todas as perseguições, ele sofria todos os sofrimentos da paixão e ele sabia sorrir. Que nós também saibamos dar esse sorriso no meio desse sofrimento todo, né, que nós estamos vivendo nesses dias, mas um sorriso sereno, não um sorriso boboca, né, não o sorriso daquele que é seu simpaticão, não. O sorriso de quem esconde o sofrimento para sofrer melhor. Isso é importante. Tá aí, meus amigos. Até a próxima, meus amigos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.